Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo permanece debaixo da sombra do Onipotente. Eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Não temos nada a temer do futuro, a menos que nos esqueçamos de como o Senhor nos conduziu e nos está ensinando com a nossa história passada. Esse aqui é o Sam. A gente chama de Sam porque não sabemos se é Samuel ou Samantha. Se um dia ele puser um ovo, aí a gente muda o nome, mas por enquanto é Sam. Uma história de luta e esperança. Habitando no esconderijo. Episódio 1. Amizade na ilha. Muito bem, Sônica. O tema deste programa é Habitando no Esconderijo. E a pergunta é: por que você decidiu escrever um livro com esse título? Você decidiu falar pessoalmente sobre a sua própria vida e do seu ponto de vista sobre essas coisas? E, bem, hoje nós vamos abrir um pouco o coração. Você começa falando sobre a sua infância. E você o fez muito cuidadosamente. A ideia do seu livro não é acusar pessoas, mas contar uma história. Para abordar o assunto sobre como Deus muda a vida das pessoas e que este caminho, assim como no livro de Bunyan, geralmente não é um caminho fácil. Não é um processo fácil, né? Algumas pessoas acham esse caminho tão difícil que pensam em desistir. Especialmente quando aqueles que deveriam tratá-lo como um cristão não fazem dessa maneira. Aí você pensa, por que continuar nisso? Não vale a pena. Quando o próprio Jesus falou sobre este assunto a algumas pessoas, elas disseram, isso é muito difícil. Muitas se perguntam, como é possível continuar nesse caminho? E assim vários o abandonaram. Voltando-se então para os discípulos, disse, vocês também vão embora? Mas Pedro disse, Senhor, para onde iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Essa é uma daquelas situações, não é? Então, no seu livro, eu não acho que seja o objetivo expor as coisas erradas, mas sim encorajar as pessoas a ficarem firmes, apesar das coisas erradas. E Deus utiliza estas situações mesmo quando você ainda não é cristão. Ele trabalha das duas maneiras. Ele nos conduz por meio destas experiências para chegarmos a um ponto em que temos que aceitá-lo. Isso para que quando Satanás vier com toda a sua fúria e oposição,
nós tenhamos condições de suportar esse ataque, por já termos passado por experiências difíceis. Correto? Em seu livro, você utiliza aquela expressão morder a mão que te alimenta. Agora explique para nós o que você quis dizer. Bem, quando você é jovem, você é inocente. Você acha que tudo é bonito. E não percebe que existe um inimigo. Você não percebe que existe perigo. E é por isso que Deus diz na Bíblia, a menos que vocês se tornem como criancinhas, jamais verão o reino dos céus. Então você precisa ser inocente dessa maneira. No entanto, essas situações podem mordê-lo se você não entende que existe um inimigo e que um dia alguém certamente vai te machucar. Então você começou a história da sua vida, passando por uma situação desse tipo. Ao tentar ajudar alguém, o tiro saiu pela culatra. Por toda a nossa vida, nós estamos aprendendo passo a passo que temos que ser cuidadosos em quem nós pomos confiança e com relação às armas do inimigo contra você. Sim, é uma situação muito complexa, especialmente quando pessoas estão envolvidas. Eu sei que você não quer machucar as pessoas envolvidas, mas apenas abordar alguns conceitos. É por essa razão que você alterou o nome das pessoas. Bem, acredito que se tais pessoas lerem o seu livro, provavelmente se reconhecerão nele. Sim, mas como eu disse, o propósito do livro não é acusar pessoas, mas sim mostrar a todos como Deus usa essas situações difíceis para nos moldar. Sim. E nos fazer melhores. E mesmo quando você não é um crente, Deus cria circunstâncias que levantam questionamentos. Deus cria circunstâncias que te levam a um ponto onde você tem que tomar decisões. Qualquer pessoa que olha para esse mundo vai dizer que este planeta é um lugar muito injusto. É um mundo muito dolorido de se viver. Ele tem os seus altos e baixos, suas alegrias e tristezas, mas a questão é que somos moldados por este ambiente em que vivemos. Sim, e eu acredito. Veja, eu não sei se é realmente verdade, mas eu acredito que Deus nos molda mesmo antes de sermos cristãos. Veja, Ele nos conduziu por meio de várias situações. Veja o seu histórico, veja o meu histórico. E eu acho que Ele planejou que a gente acabasse juntos. Porque o que aconteceu não pode ser coincidência. Nada acontece por acaso. Ou é providência, ou algo que você não pode definir. Agora, sabemos que há um inimigo. Quando ainda estávamos dentro do mundo pagão, e você saiu do seu histórico ocultista, e eu saí do meu histórico de conflitos religiosos, que eventualmente me fizeram ser ateu, eu então passei a me fazer a pergunta: será que Deus esteve envolvido em nossas vidas desde o início? Será que os anjos atuaram? Será que o diabo assistiu à nossa situação? Será que ele observa as pessoas e chega a conclusões baseando-se em coisas que nós, seres humanos, não conseguimos ver? Será que ele mira em certas pessoas mais do que em outras? Estas são perguntas que surgem à minha mente. Cada pessoa tem um anjo comissionado para guardá-lo. Então, por essa razão, eu concluo que Satanás sabe de algo que não podemos ver. Ele conclui alguma coisa, não é? Sim. Bem, na sua história você conta que você era filha única e que não ia à igreja aos domingos. Eu sei o porquê, porque os seus pais tinham um grande problema com igrejas. Afinal, eles eram ocultistas, especialmente o seu pai. Sim, mas a minha mãe, ela cresceu como cristã, num lar cristão. E ela
ela não se sentia confortável com o estilo de vida cristão. Então ela saiu e caiu de cabeça no mundo. Qualquer coisa servia para ela. Qualquer coisa era aceitável. E o meu pai foi a mesma coisa. Ele nasceu num lar cristão muito exigente. Mas a questão é que os dois decidiram explorar qualquer coisa menos a Bíblia. Mas o seu pai explorou a Bíblia, não é? No entanto, ele o fez sob outro ângulo. Sim, exatamente. Ele acreditava que tudo na Bíblia era mal compreendido pelas pessoas. Ele cria que tinha um monte de coisas espiritualistas na Bíblia. Ele a via sob um ponto de vista esotérico. Ele buscava uma verdade esotérica em algo escrito para ser verdade absoluta. Sim, então, ele nos disse para não irmos para a igreja. Ele dizia que lá nós aprenderíamos somente mentiras. Mas eu sempre tive essa curiosidade de saber o que tinha em uma igreja. Porque os meus amigos eram todos cristãos. E eu pensei comigo mesma, por que Deus estaria trancado dentro de uma igreja? Houve um ponto em que eu ia de igreja a igreja, querendo saber o que tinha dentro delas, mas estavam todas trancadas. Que idade você tinha? Eu acho que eu tinha 10 anos, por aí. Mas a questão é que elas estavam trancadas e eu me perguntava, por que Deus se tranca numa igreja? Se ele é tão bom assim, por que ele fica trancado na igreja? E isso mostra o quão pouco conhecimento eu possuía a respeito de Deus. E quando eu encontrei uma capelinha, era uma capelinha feita de pedra, eu entrei e disse, uau, isso aqui é... Veja, minha vida era difícil. Eu tive uma infância bem dura. E... me desculpe, eu acabo me emocionando. Eu sei que você teve uma vida bem difícil. E eu conheço as circunstâncias porque você me contou. Mas... sim, é realmente uma história bastante triste. Mas... você contou a história sem contar a história. Sim. Porque você não quer machucar as pessoas. Sim. Então você estava procurando refúgio em um Deus que nem conhecia. Exato. E todos os seus colegas e amigos frequentavam a igreja, mas isso era um costume na África do Sul, não é? Todo mundo ia à igreja. Era natural que todos fossem, porque era o que todo mundo fazia, mas você era diferente. Você realmente estava na minoria e por isso sofria pressão. Sim, havia muita pressão porque a minha avó tinha me mandado uma bela Bíblia, porque ela era religiosa, e eu peguei aquela Bíblia, que era bem grossa e tinha letras douradas, levei a minha professora e mostrei, e ela disse, tá, legal. Enfim, mas eu coloquei ela ali na mesa e depois do recreio sumiu. Alguém tinha roubado. Mas qualquer esforço que eu fazia na direção de Deus era sempre barrado como se fosse por um muro. Eu me lembro que você uma vez me contou que os pastores de outras igrejas, eles não eram exatamente favoráveis a você, porque sabiam do seu histórico e de onde você vinha. Eles desprezavam os seus pais, desprezavam a crença de seu pai. E assim, ao invés de serem bondosos com você, eles a tratavam como se fosse lixo. Bem, mas eu acho que Deus acabou usando isso a nosso favor. Pois foi assim que nos conhecemos, não é mesmo? Sim, mas eles te tratavam tão mal que um daqueles pastores acabou te humilhando. Quantos quilômetros mesmo você teve que andar para ir à igreja ao domingo? E aliás, sozinha, porque seus pais não te levavam lá. Eu tinha que andar mais de 10 quilômetros. E com que tipo de sapato? Salto alto. Não era muito alto, mas tinha um salto ali.
10 quilômetros de salto. Depois de todo esse esforço, o pastor ainda te tratou como lixo. Bem, foi assim que aconteceu? E será então que a verdade não está no cristianismo porque você foi tratada desse jeito? Não. Mas isso fez com que a minha busca fosse ainda mais profunda. Se eu houvesse ficado ali naquela igreja, então eu não teria descoberto a verdade. Acho que Deus não deixou eu ficar ali. Eu então continuei procurando e procurando. Muito bem. E você tinha umas amigas muito estranhas, não é? Uma delas era a filha do pastor, não é mesmo? Certo. E as outras amigas que você tinham passado bem dúbio, não é? Cujos pais estavam envolvidos com prostituição. Você então tinha essa dicotomia, estes amigos, digamos, bastante religiosos e estes amigos mundanos, envolvidos em situações bastante complicadas. Por alguma razão, eu sempre me envolvia com os oprimidos, aqueles feridos e excluídos. Então, Você era excluída na escola, não era? Ainda assim, você era uma aluna excelente e os professores gostavam todos de você. Já eu vim de um histórico no qual eu era o pior estudante possível e todo mundo me odiava. Eu era o oposto. mas eu tinha um problema. Por causa da situação na qual eu estava, que, aliás, causou muito trauma, veja, todos sabem que o trauma pode fazer uma pessoa perder a capacidade de falar. Então eu não conseguia falar. O meu pai então me enviou para a cientologia. E o interessante é que foi por meio dessas circunstâncias que nos encontramos. Porque o seu irmão e eu éramos colegas na mesma universidade. Também tinha o fato da minha madrasta não gostar de mim. Então, nas férias da universidade, eu normalmente dormia em qualquer lugar que aparecesse. Com parentes, eu não ia para casa. E quando eu ia para casa, a minha vida era tão horrível que era impossível viver sob aquelas circunstâncias. Por exemplo, em uma situação, o seu irmão me disse: "O que você vai fazer?" E eu respondi: "Eu não sei, mas para casa eu não vou." "Ora, venha comigo então." Assim, eu fui com o seu irmão até a sua casa e lá eu a encontrei. Quantos anos você tinha, Sônica? Eu acho que eu tinha 15 anos. Sim, você tinha 15 anos e eu já tinha 21, acho. Sim, mas quando você fez aquela viagem a Moçambique, eu tinha 17. É isso mesmo. 2 anos depois, né? Aquela viagem foi interessante porque... E veja, eu vejo a mão de Deus nisso. Você tinha acabado de terminar com a sua namorada? Sim. E como meu irmão tinha namorada dele, me pediram para ir junto. E a razão pela qual eu terminei com aquela namorada, na verdade, é muito interessante. Aquela namorada era muito bonita. Ela ganhou um concurso de beleza. Ela se tornou Miss de uma certa cidade no país. E isso, naturalmente, trouxe a ela bastante fama, o que alterou completamente a personalidade dela. Seria possível que ganhar um concurso de beleza possa mudar tanto a sua personalidade a ponto de acabar com tudo que você valoriza? É possível. Claro. E nós temos que tomar cuidado com isso. Deus deseja que tenhamos um espírito calmo e quieto, humilde. Então, eu não conseguia mais conviver com ela, ela tinha mudado completamente.
foi muito difícil para mim aceitar que eu não podia mais viver com ela sob aquelas circunstâncias. Eu sentia que eu não podia mais confiar nela, sabe? Especialmente quando elas se revelam daquela maneira. Mas, enfim, acabou que passamos a planejar uma viagem para Moçambique. Eu, seu irmão e a namorada dele. E eu ia sozinho mesmo. Porque a pessoa que ia comigo já não estava comigo. E sabe, 2 é bom, 3 é demais. O que é que eu ia fazer sozinho? Era uma situação bem desconfortável. Mas como eu já havia pago tudo e já havia prometido custear parte da viagem, eles não podiam mais fazer sem mim. Eu tive que ir então. E lá estava você, com 17 anos de idade. E nós decidimos, vamos levá-la? E nós fomos a uma ilha tropical. Sim. Era a ilha de Magaruque, não é? Sim. Não tinha nada lá. Naqueles dias, era a ilha mais linda que você poderia ir no Oceano Índico. Ali na costa de Moçambique. E não tinha nada naquela ilha, mas foi ali que eu passei a conhecê-lo e nós sentávamos na praia, ouvindo as ondas, os pássaros, as árvores. E então, de repente, você me disse uma coisa literalmente do nada. Você se lembra o que foi? Que as pessoas são como pedras. Sim, mas por que você disse aquilo? É certo que o justo dará graças ao teu nome, e o reto habitará em tua presença. E o meu povo habitará em uma habitação pacífica, em lares seguros e em quietos locais de descanso. Sabe por que eu disse que pessoas são como pedras? Porque em toda a minha vida, eu guardei meus problemas dentro de mim. Eu jamais havia me aberto a ninguém em toda a minha vida. E o que fez com que você se abrisse para mim? Olha, não vou te bajular, tá? Não quero que isso suba a sua cabeça. Mas nem mesmo com a minha ex-namorada, E veja, o meu namoro com ela era muito sério. Ainda assim, eu não me abria nem mesmo com ela sobre por que eu me comportava daquele jeito ou o que eu pensava das coisas. Mas em você, eu vi algo que nunca tinha visto antes. Foi uma empatia. Parece que você rachou a pedra. Sim. Eu me lembro que a gente conversou a noite inteira ali naquela praia. Você me contou um pouco sobre você, eu contei um pouco sobre a minha pessoa. Algumas delas eram provavelmente difíceis de se acreditar, pois se eu contasse sobre o meu relacionamento com a minha madrasta ou coisa do tipo, você confiava tanto nas pessoas que você não conseguiria acreditar que alguém pudesse me tratar daquele jeito? Isso é verdade. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que achava que todo mundo era bom. E eu nunca entendia como alguém escolhia ser mal. E eu... Mas você não via o mal dentro de casa? Sim. Sim, mas eu nunca fui humilhada
ou expulsa de casa como você foi. E é por isso que era estranho para mim, porque lá em casa havia amor e havia bondade. Sim, eu olhava para sua casa e para mim era difícil perceber isso. Vocês estavam todos em harmonia. Mas, na verdade, as coisas por trás das cenas não estavam bem. As pessoas de fora não viam isso. Na verdade, eu nunca encontrei uma família tão aberta a um convidado como a sua. E eu acabei criando um relacionamento muito bom com o seu pai. A sua mãe, ela era a parte estudiosa da família. Já o seu pai, ele era mais romântico, não é? Aquele que sempre estava buscando pelo desconhecido. Mas a sua mãe era acadêmica, mais racional. Ela tinha afinidade comigo porque nós dois vínhamos de um histórico acadêmico. Já o seu pai tinha afinidade comigo porque eu era aberto a tudo o que ele tinha a dizer. Então, para mim, conhecer sua família foi uma experiência completamente nova. Mas sim, eu me abri um pouco com você. Eu disse que as pessoas eram pedras porque elas são. Elas podem esmagar você. E depois de terem te destruído, ainda te acusam de coisas que elas acham sobre você. Você é isso, você é aquilo. E isso acabou Te endurecendo. Isso, eu me endureci para sobreviver a elas. Sim. Por dentro, você estava muito ferido e o seu exterior acabou criando um muro para as pessoas. Sim, isso é verdade. A minha família era muito durona. Eles vieram de um histórico muito duro. Alguns deles eram, você sabe, alemães. Alguns membros da minha família eram de militares do exército nazista. Assim, qualquer sinal de fraqueza, qualquer lágrima que eu derramasse, era visto imediatamente como sinal de fraqueza. Dentro da minha família, meninos não choram. Homens de verdade não choram. Foi assim que eu cresci. Então, não importa o quão dura fosse a situação, eu sempre estava escondendo meus sentimentos, tentando colocar um sorriso no rosto, apenas porque as pessoas esperavam por isso. Eu me lembro de, ao estar diante do túmulo da minha mãe, quando eu tinha apenas 12 anos, de tentar colocar um sorriso em minha boca. Só que eu fui imediatamente repreendido, acusado de ser uma pessoa insensível. Afinal, quem ousaria sorrir diante do túmulo da sua mãe? Eu era o monstro dos monstros. Mas a verdade é que ninguém me entendia. E é por isso que eu me tornei cada vez mais endurecido, escondendo os meus sentimentos de todos. Menos de você. Você lembra o que me disse sobre as suas aulas de piano? Sim, eu me lembro do que falei sobre o meu pai e as aulas de piano. A minha mãe tentou desenvolver os meus atributos mais sensíveis. Eu era muito rebelde, porque ela era doente e tinha problemas com a igreja. A igreja católica tinha me dito que ela não ia para o céu por causa da fé dela, mas ela sempre tentou desenvolver o meu lado mais sensível, e é por isso que ela me enviava secretamente para ter aulas de piano.
Eu provavelmente não seria o melhor músico do mundo. Provavelmente no céu, quando Gabriel me der uma harpa, ele vai ter muito trabalho em me ensinar. Mas quando eu finalmente aprendi a primeira música, meu pai chegou em casa do trabalho e ela queria surpreendê-lo. Ela disse: "Sente-se, veja só uma coisa." Ela me fez então ir até o piano para tocar a minha primeira música. O que aconteceu é que o meu pai explodiu. Ele disse: "Como você ousa fazer um garoto Aprender música. aprender música e se tornar um maricas? Meu filho nunca vai ser um maricas aprendendo esse negócio de música." E foi aí que acabou a minha carreira musical. Eu tinha provavelmente uns 10 anos de idade. Mas você é muito musical e que você não sabe. Você tem uma boa voz. Eu não sei se é assim mesmo. Quem sabe no céu eu possa desenvolver isso daí. Por enquanto eu vou me concentrar em outras coisas, mas eu acho lindo que você goste de música. Bem, de qualquer forma, uma vez que nos abrimos a alguém, é criado um Laço. laço. E você também tinha um histórico que eu acho que não tinha compartilhado com ninguém até então. Você nunca tinha dividido aquilo, não é? Não. Acho que eu sou a única pessoa que conhece toda a história. E toda a história não está no livro, porque não dá para pôr tudo lá. Não. Então, Deus pega essas pessoas e tem compaixão delas. Você tá me fazendo chorar, Walter. Acho que eu vou precisar de um também. Mas é isso mesmo. Deus é muito bom. Mas o Senhor, ó Deus, é um Deus cheio de compaixão, de graça, longanimidade e cheio de misericórdia e verdade. Depois de Moçambique, você voltou para a universidade. E eu voltei para casa. Eu terminei meu último ano na escola. E então... A gente trocava cartas, não é? Eu mandei muitas cartas para você. Sim, isso não era do seu feitio. Você ainda tem as cartas? Não, né? Mas faz parte, é assim mesmo, a vida vai correndo. Bem, eu então decidi ir para a faculdade no próximo ano. E era bem longe, era uns 2.000 quilômetros de onde você morava. Sim. E eu cheguei lá na estação e eu tinha que pegar 2 trens. Um trem para um lugar e de lá um outro trem para a universidade. Era uma viagem de 3 dias. Os seus pais nunca te levaram para lá, né? A maioria dos pais tem o costume de levarem seus filhos até a universidade. Mas, no seu caso, você chegou sozinha. Você estava acostumada, né? Meus pais acreditavam que a criança precisa crescer de maneira independente. Eles não queriam me mimar muito. Isso te colocava numas enrascadas desde criança, né? Sim, é verdade. Mas aí eu finalmente cheguei lá na estação de Stellenbosch, na cidade onde ficava a faculdade. Era para você me encontrar lá, mas não tinha ninguém. Eu não fui encontrar você. Você estava sozinha? Pois é, eu só tinha 17 anos e era a primeira vez que eu estava fora de casa. E acontece que não tinha ninguém lá. E eu ainda tinha dificuldade para falar.
Eu não conseguia falar com pessoas estranhas porque o trauma ainda me impedia de falar. Então, foi difícil para mim. Eu finalmente liguei para um táxi que foi lá me pegar. E naqueles dias, o dormitório era como um quartel de exército. Isso, um quartel de exército. Era estranho e não podia fazer nada ali. A gente também não podia deixar o local. E depois de 2 semanas me perguntando onde é que você estava, depois de 2 semanas, apareceu lá um baixinho dizendo que você estava no hospital. Aquele baixinho era realmente estranho. Eu gostava muito dele. Era seu amigo. Ele estava estudando para um PhD na minha universidade. E, basicamente, nós fizemos a pós-graduação juntos. Eu já estava lecionando quando você chegou. Eu era um professor júnior, quase que como um estagiário. E aquele cara era da Nova Zelândia e era muito estranho. O seu PhD era sobre camaleões. E quando ele cumprimentava a gente, ele tinha uns maneirismos muito estranhos. Na verdade, ele agia como um camaleão. Quando alguém era apresentado a ele, ele dizia: "Como vai você?" Como um camaleão mesmo, era engraçado. E ele também era um perfeccionista. Um completo perfeccionista. Ele organizava as canetas dele na mesa de um jeito muito específico. E eu tenho que confessar que eu adorava bagunçar a mesa dele. Eu acabei descobrindo uma maneira de entrar no escritório dele, utilizando uma certa combinação de chaves, apenas para trocar a ordem das canetas. Apenas para ter o prazer de ouvir o grito de agonia dele ao ver que a ordem das canetas tinha sido trocada. E foi esse carinha estranho que foi até você. Uhum. Ele disse que você estava no hospital e a preceptora deixou eu ir com ele, mas que voltasse logo. E então, lá estava você. No hospital, totalmente doente por má alimentação. Você não comia adequadamente naquela época, porque seu pai não te dava dinheiro para comer. Então, você acabou pegando uma grande infecção. E então eu fiquei sabendo que foi por essa razão que você não foi me encontrar? Sim, naquela época, eu havia sido expulso de casa pela minha madrasta, que disse que ela não tinha que suportar alguém como eu. Mas houve uma época que eu a levei comigo para apresentá-la a eles. Quando eu saí do hospital, eu fui encontrá-los. E minha madrasta te cumprimentou com as palavras mais horrendas que eu já ouvi alguém dizer para outra pessoa. E você ainda disse: "Ah, não foi tão ruim assim. Eu acho que você está exagerando, Walter." Mas as primeiras palavras que ela disse a você foram devastadoras. Sim, é verdade. Uma das coisas que ela reclamava é que você iria herdar tudo aquilo que era de direito dela. E eu fiquei surpresa com aquilo. Como alguém pode dizer isso? Ah, e ela também me xingou. Ela me chamou de... Vadia. Sim, algo do tipo. E eu comecei a chorar porque eu nunca havia sido tratada assim. Basicamente, o que ela quis dizer é que se você casasse comigo, você acabaria herdando tudo o que ela deveria herdar. E, portanto, você era uma vadia. Ela achava que você estava interessada em dinheiro. Então você não aguentou aquilo e começou a chorar. Sim, e depois ela ainda disse: "Eu espero que você chore pelo resto da sua vida." E as palavras dela continuaram martelando a minha cabeça pelo resto da vida. Eu espero que você chore pelo resto da vida. Bem, felizmente a Bíblia nos diz que não devemos nos preocupar com essas maldições. Sim. Se você conhecesse a Bíblia naquela época, você não teria se abalado. Com certeza, seria ótimo. Não existe maldição de nenhuma pessoa ou demônio ou nada
que possa afetar quem está com Cristo. Ao mesmo tempo, é verdade que esse seu jeitinho, sua maneira de falar, seu caráter, tudo isso ganhou completamente o coração do meu pai. É verdade. E graças a nós dois estarmos juntos, ele mudou a atitude dele para comigo. E as coisas acabaram ficando muito melhores. E aí, mais tarde, passamos a encontrar o meu pai em segredo, sem que a minha madrasta soubesse. Sempre que passávamos pela cidade dele, nós ligávamos e combinávamos um encontro em hotéis, restaurantes, etc. Sim. Tudo para ela não saber. Ele era gentil. Era um alemão bem trabalhador. Naturalmente, ele estava apenas intimidado pela fúria da minha madrasta. E finalmente nós nos casamos. Eu me lembro que não foi fácil no início, porque você era tímida. Não conseguia falar quando outras pessoas estavam presentes. Mas eu sabia exatamente o que você queria dizer e o que estava pensando. Quando as pessoas lhe faziam perguntas, quem respondia era eu. Sim. Os meus colegas e amigos sempre me perguntaram: qual é o problema com essa sua namorada? Por que você fica com ela? Por que não troca de namorada? Ela não fala nada, você está sempre falando no lugar dela. E deve ter sido difícil para você lidar com aquilo. Especialmente meus amigos acadêmicos. Você sabe, aquele pessoal cheio de PhDs. Eu tinha pavor deles. Eles me assustavam. Eu mal conseguia olhá-los. Eles eram tão arrogantes. Foi muito difícil. Mas foi assim. E como você acabou superando essa dificuldade? Olha, o tempo cura tudo. Cicatrizes, etc. Mas a gente casou e começamos uma família. E tudo começou muito bem, na verdade. As coisas caminhavam até que muito bem, mas a partir de um ponto as coisas começaram a deteriorar-se. Você começou a ficar muito estressado no trabalho, as pessoas passaram a te invejar. Sim. Você parecia que estava entrando em trevas. Parecia meio... não é deprimido, mas... não era mais a pessoa que eu tinha conhecido. Ele clamará a mim, e eu o responderei. Estarei com ele na angústia, eu o libertarei e o honrarei. Com vida longa o satisfarei, e lhe mostrarei a minha salvação. O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que foi a pressão da universidade. A pressão de ser sempre o sabe-tudo da universidade. E a busca por posições mais elevadas. Eu era um ateu. Não havia um Deus para o qual eu pudesse ir. Eu acho que a vida era tal que me permitiu ter um pouco de autocontrole. Mas quando o nosso primeiro filho nasceu, você se lembra de quando estava grávida
e vivíamos naquela casa com todo tipo de manifestações ocultistas acontecendo, você menciona essa história sobre a casa mal assombrada. Mas então nós saímos dali para Stellenbosch. Nós deixamos a cidade onde eu e você havíamos estudado por causa de um novo trabalho na universidade. E então, quando voltamos, nosso filho Martin nasceu. Naquela época, a gente vivia em, digamos, numa cabana, em uma pequena fazenda. Tinha tanto buraco na cabana que dava para atravessar o braço pela parede. Foi difícil passar os invernos ali, e era no alto da montanha, tudo ficava cheio de neve. Era muito frio. Mas era o que a gente podia pagar naquela época. E quando nosso filho Martin nasceu, você perdeu muito sangue. E foi então que descobrimos que você tinha um problema na coagulação de seu sangue. Você tinha um grave problema com essa coagulação. Você acabou perdendo muito sangue e não tinha ninguém para te ajudar. Minha madrasta nunca teria te ajudado. Meu pai vivia em outra cidade. A sua mãe estava a mais de 2.000 quilômetros de distância. Não havia ninguém para ajudar. Você acabou desmaiando muitas vezes. Sim, eu desmaiava muito. Eu desmaiava e acordava umas 4 horas depois. No chão, com o bebê chorando. Morto de fome. Eu então amamentava o bebê e desmaiava de novo. E só acordava horas depois. Então... E eu tinha que estar na universidade. E aquela época foi bem difícil por causa dos protestos. Aquela época foi muito difícil. A gente acabou tendo que nos mudar para outra cidade porque era muito perigoso. Mas aí as coisas melhoraram financeiramente e nós conseguimos nos mudar para uma casinha germinada. E meu pai nos ajudou naquela época mais uma vez. Ele estava mais manso. Foi assim que conseguimos comprar uma casa germinada. Em muitas vezes, é claro. E foi lá que a nossa filha nasceu. Mas logo depois, nos mudamos mais uma vez para uma nova casa. A gente vendeu aquela, construímos uma nova. E aí nasceu o nosso terceiro filho. Exatamente. Foi o nosso Robert. E naquela época, o meu pai se divorciou da minha mãe e veio morar conosco. Foi quando muitas coisas começaram a acontecer. Sim, as manifestações sobrenaturais. Se você se aventura no ocultismo, sua vida é totalmente imersa nas trevas. Sim. Não tem como sair. Você está preso. Então, eu sinto muito pelas pessoas que estão envolvidas no ocultismo. Elas vivem com essa constante impressão de que estão evoluindo para um plano superior. Mas a verdade é que elas estão presas, e isso tira toda a alegria da vida. Muitas dessas pessoas que entram no ocultismo e que fazem parte dos grandes círculos deste movimento, deste ambiente, muitas delas acabam cometendo suicídio. Especialmente na universidade, os acadêmicos, a maioria deles é de não cristãos, e muitos deles acabam se aventurando no ocultismo e no espiritismo. Eu me lembro de um dos palestrantes lá da universidade, com quem nós tínhamos bastante contato, era, na verdade, sacerdote da Igreja de Satanás. Então, nós vimos de perto essas coisas. Essas manifestações sobrenaturais, como a que aconteceu com o Robert, são inexplicáveis. A história está lá no seu livro. Lá você também explica como que para sair disso nós recorremos à Igreja Católica, procurando pela ajuda de um exorcista para resolver o problema. Mas você não voltou de volta para a igreja porque cria em Deus? Você voltou para a igreja procurando nela
um remédio, uma solução, não porque você buscava um relacionamento com Deus. Esse plano satânico é realmente muito bem bolado. Ele faz uma desgraça na sua vida para que você busque a solução na Igreja Católica. E assim, E parece que ela realmente resolve o problema. E então, eu, como ateu, comecei a me perguntar como isso é possível? Como entender isso daí? Seria lógico aceitar a cura sem aceitar aquele que trouxe a cura? No caso, a Igreja Católica? Então, foi isso que aconteceu. Mas aquele exorcista que você achou, cujo nome você não cita no livro, sim, sim. eu fui até o convento para buscá-lo de carro. E quando eu cheguei lá, ele descreveu exatamente o meu problema, sem eu ter dito uma palavra para ele. Aquilo me deixou embasbacado. Ele me desarmou completamente. Eu fiquei muito confuso. Sim, você passou a considerar que eles tinham um poder que você não conhecia? E aquilo acabou te atraindo? Sim, é verdade, porque eu tinha essa filosofia como um cientista, precisa ter uma causa e um efeito. Tudo precisa seguir as leis da termodinâmica, e aquelas manifestações sobrenaturais não encaixavam nisso. Eu não podia mais negar a existência do sobrenatural. Você se lembra quando fizemos a brincadeira do copo? Nós mesmos fizemos o tabuleiro. Lembra do que aconteceu quando colocamos os dedos no copo? Como ele soletrou... Vão por Icerna. O que aconteceu com o copo logo em seguida? Saiu voando? Foi lançado para longe. E aquilo simplesmente não tem explicação lógica. Eu me lembro que os cabelos do meu pescoço se arrepiaram todos. E eu pensei, o sobrenatural realmente existe. E a partir daquele dia, a nossa vida tornou-se um inferno. Um inferno absoluto, porque nós abrimos a porta para uma presença demoníaca em nossa casa. Mas nós não conhecíamos aquela presença. A gente achava que aquilo se tratava de espíritos de mortos. Você se lembra que você queria muito falar com sua mãe? Você queria vê-la de novo. A gente achou que aquela brincadeira era uma maneira de falar novamente com ela. Sim, mas por que Satanás acabou se retraindo e nos deu um pouco de paz? Por que ele fez aquilo? Porque agora estávamos aonde ele queria, na Igreja Católica. Há uma citação no Espírito de Profecia, na qual ela diz assim: Satanás dá aos seus escravizados uma certa medida de paz, mas se tentar escapar, você vai começar a passar por situações que nunca imaginou. Eu penso que o que ele queria fazer era nos prender dentro daquela crença no ocultismo e na solução da Igreja Católica. Veja, uma vez que você está preso a uma mentira, não importa qual mentira seja esta. Tanto faz se você acredita no satanismo, ou em maus espíritos, ou magia branca, não faz diferença. Ele não se importa. Ele não se importa se você está dentro de uma religião formalista. Ele não se importa se você se ajoelha toda vez que o sino toca, se você reza toda vez que vê a fumacinha lá. Agora, se você tiver um relacionamento com Deus, aí ele vai surtar. E se você estuda a Bíblia? Se você estuda a Bíblia. Você se lembra o que aconteceu ao Robert quando pegamos a Bíblia? Você lembra? O Robert ficou realmente muito, mas muito agitado. Assim que a pegamos para ler, ele quebrou uma garrafa de vidro e começou a andar em cima dos cacos. E quase perdeu o dedão do pé por causa disso. A gente teve que correr para o hospital para costurá-lo. Sim, isso mesmo. Sim. O cal sempre baixava quando pegávamos a Bíblia.
porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A tua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, e nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Aquele padre católico parecia ter uns 70 anos, não é mesmo? Provavelmente. Ele tinha uns 70 anos. E ele tinha uma postura calma, segura. Digna. Sim, de opulência. Ele era irlandês. Um padre católico irlandês era o exorcista da catedral da região. E é na catedral onde está o trono do bispo. E ele tinha os documentos assinados pelo bispo para rezar uma missa em nossa casa. Incrível, não? Sim. O que você sentiu quando ele entrou? Você não era católica. Você não era uma crente. E aí chega aquele cara com toda essa bagunça em nossa casa, a criança chorando, aquele caos. Você sabe. Bem, eu achei que aquele homem era o nosso Salvador, que ele ia nos tirar daquela situação. Afinal, a postura dele era tão calma, e além disso ele já sabia tudo de antemão. Que tipo de mortal é assim? Então, eu via ele como um Salvador, que iria nos ajudar. Depois da missa dele, todos os animais não vieram correndo. Sim. Eu tinha muito respeito por ele. Ele começou a cambalear na direção do quarto da criança. Parecia até mesmo que ele ia cair. Mas... parecia que havia uma mão invisível segurando ele. Foi tudo muito dramático, não foi? Sim, muito. Eu nunca vou esquecer dos cachorros. 2 cachorros e um gato. Mas você não disse por que o padre veio até nós. Por que ele veio? Por que chamamos o padre? Sim. Ah, O que acontecia 2 da manhã? sim. Eu sempre era estrangulado às 2 da manhã. E também às 2 da manhã, o nosso filho acordava gritando como se estivesse sendo assassinado. Ele também ficava com aquelas febres que subiam tanto que ele desmaiava. A gente achava que ele tinha morrido. Levávamos o corpinho dele para o hospital no meio da noite e os médicos tentavam reavivá-lo por horas. O colocavam em tendas refrigeradoras para baixar a temperatura. Foi um pesadelo. Isso está no seu livro. Mas lá estava o padre. E ele tinha vindo para exorcizar os demônios que estavam causando todo esse problema. Foi uma situação sobrenatural. Toda noite, às 2 da manhã. Você se lembra do nosso relógio vermelho? Sim. E do que acontecia a você às 2 da manhã? Sim, eu era estrangulado. Eu não conseguia respirar. Eu acordava exausto, todo suado. E naquele exato momento a criança começava a berrar. E nós já esperávamos por aquilo, porque acontecia toda noite. Aquilo não era natural, era sobrenatural. E lá estava o padre, com a sua água benta, rezando uma missa. Mas voltando, eu me lembro muito bem dos nossos cachorros correndo pela passagem e sentando-se naquele semicírculo em volta do altar que o padre montou. Você se lembra dele tirando o anel por ter uma relíquia nele? E eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Eu nem sabia que um exorcista tinha que ter uma relíquia, alguma peça santa para ele poder fazer uma missa, mas aquilo, na verdade, era um ritual para os mortos.
Mas parecia que tudo aquilo que ele fazia tinha um poder mágico, pois todo problema acabava. A nossa casa finalmente ficava em paz. Você se lembra daquela noite em que você colocou o Robert na cama? Pela primeira vez ele dormiu de barriga para cima. Ele sempre dormia como um feto, encurvado. Berrando até cair no sono. E pela primeira vez ele estava dormindo de costas, em paz. E também ele estava fazendo gugu dadá, não é? Sim, sons de bebê. Sons de bebê. E você se lembra o que aconteceu quando o padre te ligou? Você se lembra? No caminho que leva para a cidade de Deus, não há dificuldades que aqueles que confiam nele não possam superar. Não há perigos que não possam escapar. Não há uma tristeza, nenhuma angústia, nenhuma fraqueza humana, para a qual ele não possa prover um remédio. Olá pessoal, estamos indo para o Brasil. Martin, I'm impressed. I don't know what you said, but I hope people understood it. But in case they didn't, I could just say to them that God willing, we will be in Brazil at the end of February of 2024. So please subscribe to the website, campaltercierollano.com. I don't know whether I pronounced that correctly either, But I'm sure people will understand. but I think they will understand. Thank you and see you hopefully soon. Many blessings.